Josué capítulo 2, vamos ler a partir do versículo, deixe-me ver. Vamos ler a partir do versículo 8. Josué capítulo 2, versículo 8. Diz assim, ó: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra, essa terra que ela está falando era Jericó, que foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou depois dos 40 anos passados no deserto. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, irmãos, ela, para quem não conhece a história, Raabe era uma prostituta. Se era quando essa história foi narrada, se era ainda, né, enquanto se narra essa história, não dá para saber, mas a Bíblia diz que ela era prostituta. E Raabe cria em Deus. Ela não era do povo de Israel, ela era de outra nação, ela era de Jericó, e esse testemunho que ela fala, né, quando nós ouvimos falar que Deus secou o Mar Vermelho para vocês atravessarem, quando ouvimos falar dos dois reis de Seom e Og que vocês aniquilaram, o povo ficou com muito medo, né? Ela estava se referindo ao povo de Jericó. Todos desanimaram. E ela diz aqui que isso causou um medo terrível neles. Agora, isso, irmãos, havia acontecido há 40 anos atrás. Raabe estava contando uma história, não era uma história que aconteceu há 2 semanas, era uma história que aconteceu há 40 anos atrás, porque esse fato que ela narra, isso foi quando o povo saiu do Egito, né, que Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram, e depois o exército de Faraó morre, depois eles atacam realmente 2 reis, os reis de Seom e Og, e os 2 reis amorreus, e Deus dá a vitória para eles, mas isso aconteceu 40 anos atrás. Essa história foi passando, né? Porque aí o povo ficou lá no deserto, os irmãos sabem a história, vagaram 40 anos, até que aquela primeira geração morreu. Então, agora, Raabe ficou sabendo dessa história, não só ela, mas várias pessoas ali de Jericó, a nação inteira ficou sabendo dessa história. E a diferença, irmãos, é que Raabe creu em Deus. Ela creu em Deus, né? Não havia uma pregação do Evangelho, ninguém chegou lá como um missionário enviado a Jericó para falar de Jesus. Jesus não havia nascido ainda. É uma história que foi passando de geração a geração. Se Raabe tinha mais de 40 anos aqui, não sei, acredito que não, mas é um palpite. Mas ela creu, quando ela ouviu falar, ela creu. Diga assim: Raabe creu. Bem forte, Raabe creu em Deus. E presta atenção numa coisa. Quando você crê
de fato, quando você crê, e agora nós estamos falando não só crer em Deus, nós estamos falando sobre crer em Jesus como o Filho de Deus, que morreu para nos salvar, que ressuscitou, e que nele nós temos o perdão dos pecados. Quando você crê nisso, vai haver uma mudança de comportamento na sua vida. A fé não é só algo que se professa com os lábios. Se professa com os lábios e se crê com o coração. E quando isso acontece, inevitavelmente você vai passar por uma mudança de vida. Quem crê, muda a sua vida. Quem de fato crê, não continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de crer. Quem de fato crê, vai agora entrar numa nova caminhada. O que é conversão? Nós falamos, né? Esse casal aqui da foto se converteu, são novos convertidos. O que é conversão? Quando você está estudando para tirar carteira de motorista, você está lendo o manual, então o manual diz assim: quando o motorista for fazer uma conversão à esquerda, ele tem que ligar a seta para a esquerda. Quando a conversão é para a direita, ele tem que ligar a seta para a direita. Conversão é mudar de direção, mudar de caminho. Então, quando nós falamos que uma pessoa se converteu, espera-se que ela passe agora por uma mudança de caminho na sua vida. Ela estava caminhando numa direção, agora ela vai caminhar na outra direção. Ou seja, irmãos, isso fala de uma mudança de atitude, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de palavreado, de uma mudança inteira na vida dessa pessoa. Quando Jesus entra na vida de alguém, esse alguém muda para sempre. Muda para sempre. Não há mais como ser a mesma pessoa. Acontece, irmãos, que as nossas igrejas estão cheias de não convertidos. Tem pessoas, irmãos, que frequentam a igreja a vida inteira, por anos a fio, e nunca passaram de meros observadores do evangelho. Nunca passaram de meros apreciadores das músicas, das palavras, nunca passaram de meros espectadores. Essas pessoas, elas não são crentes, vão à igreja, mas não são crentes. Elas ouvem a palavra, elas cantam louvores, mas a vida delas continua sendo a mesma coisa, não se experimenta mudança. Querido, Jesus muda a minha vida. E isso significa que se eu andava numa direção, se eu tinha um comportamento, eu agora faço uma conversão. Agora eu vou para outra direção. Eu me converti ao Senhor. Eu agora não faço e não pratico mais as coisas que eu praticava antes. Pastor, é possível? Raabe era prostituta. É possível? É possível sim. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Pastor, o que significa isso? Significa que agora você pode vencer o pecado por causa da graça de Deus que está sobre a sua vida. Você pode vencer o pecado. Antes você não podia, nem se quisesse. Por quê? Porque quem não é de Cristo, quem não pertence a Cristo, quem não recebeu a Cristo, é escravo do pecado. O escravo não tem direito nenhum a não ser servir ao seu Senhor. Quem é o Senhor dele? O pecado. Então ele, mesmo que queira, ele não consegue se livrar do pecado, porque é um escravo. Mas quando eu recebo a Cristo, irmãos, primeiro, os meus pecados são perdoados.
Os meus anos de escravidão, em tudo quanto é tipo de coisa ruim, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu falei, pensei, todas as mancadas da minha vida, todos os erros que eu cometi, irmãos, é perdoado. Jesus perdoa. Eu sou lavado agora pelo sangue de Cristo, que me faz mais branco do que a neve. Não tem mais nenhuma mancha na minha roupa, não tem mais nenhuma mancha na minha vida. Pastor, mas e agora? Agora presta atenção. Agora lembre-se que aquilo que prendeu você a vida inteira, agora perdeu o poder sobre a sua vida. Agora perdeu a autoridade sobre a sua vida. E o que você tem que fazer agora? Agora você pode olhar e dizer não. E você pode. Agora você pode olhar e falar: eu decido não praticar mais essas coisas. Eu decido vencer. Eu decido não me submeter novamente ao pecado. Eu decido. E o pecado, muitas vezes, ele vai continuar tentando você. Muitas vezes você ainda vai ser tentado em áreas da sua vida aonde você ainda não deixou que o Espírito Santo trabalhe direito. Ainda vai haver tentações. No entanto, você tem toda a capacidade de vencer. Você pode vencer. Quem é de Cristo não é mais escravo do pecado. Mas quem é de Cristo, se não decidir por uma mudança de vida, pode voltar a ser escravo do pecado. Que coisa triste. Quem é de Cristo, se não se decidir de fato, eu agora sou livre, eu estou em Cristo, eu sou a nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás, tudo se fez novo na minha vida, eu não me submeto mais a essas coisas. Se você não tomar essa decisão, você pode virar novamente escravo do pecado. Pastor, é impossível, né? Não, já vi muita gente cair, você também já viu. Quem crê, muda de comportamento. Repete isso comigo. Quem crê, de fato, vamos lá, bem forte. Quem crê, muda de comportamento. Então não adianta se você diz que crê, não adianta se você diz que é crente, mas não passou por uma mudança de vida. Continua se deixando, olha o que eu estou dizendo, continua se deixando ser dominado pelo pecado. Pastor, continua se deixando? Sim, porque agora ele não tem mais domínio na sua vida. O negócio é que ele faz assim. Aí você, quê? É você que quer. Você precisa decidir que Deus te deu todas as condições. Repete assim comigo, quem crê, muda de vida. Repete assim comigo, quem crê, se converte. Ele se converteu, foi para outra direção. Raabe cria em Deus. De alguma forma, irmãos, quando ela soube daquela história de anos atrás, uma geração atrás, ela creu. E porque ela creu, ela agora tem uma atitude completamente diferente. Pegando carona na ministração do domingo passado, né? O final do nosso seminário para casais, do Relacionar 2. Diga assim que foi uma bênção. Glória a Deus. Foi uma bênção. Ela não tinha a menor chance de ser aceita no povo de Deus. A revelação de Deus estava com o povo de Israel. Mas quando ela ouviu e creu em Deus, pastor, por que ela crê em Deus? Por quê, querido? Olha só, olha o que ela diz.
Versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Olha o que ela fala agora. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela creu em Deus. E agiu de maneira diferente com aqueles espias que estavam na casa dela. Eram 2 israelenses que foram para lá, a mando de Josué, para espiar a nação, ver os pontos fracos. Eles iam atacar. Deus tinha mandado que eles atacassem Jericó. E ela acolhe os espias. Irmãos, ela acolheu o inimigo. Mas porque ela sabia que era um plano de Deus. Agora, aonde nós queremos focar? Nisso aqui, ó. Versículo 12. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha, bem forte, todo mundo junto, com a minha. Tem 2 versões, uma diz casa, a outra diz família. A minha diz família. Então vamos falar todo mundo, com a minha casa, vamos lá, com a minha. Agora vamos falar todo mundo família, vamos lá, com a minha. Agora eu quero te contar uma coisa. Para você ver o quão Deus faz poderoso em Cristo. Uma única pessoa de uma casa que resolve crer em Deus. Que resolve receber a Cristo. Mesmo que seja contra gosto de seus familiares. Às vezes você é o único crente da sua casa. Às vezes só você e o marido. Você crê, o marido não. Você vem à igreja aos trancos e barrancos, porque ele não gosta. Eu quero dizer para você, você é uma bomba de Deus dentro da sua casa. E não é para explodir o seu marido, não é isso. É para você salvar a sua casa. Você é ungido de Deus para que através de você o evangelho alcance todos da sua casa, todos da sua família. Creia, eu também creio. Porque aquelas pessoas a quem Raabe se refere, elas não criam em Deus. O texto não fala nada sobre essas pessoas, irmãos. Vou te dar um outro parâmetro para você poder comparar. Quando Noé entra na arca, antes de Noé entrar na arca, Deus fala para Noé: Noé, eu estou muito chateado com o homem porque se corrompeu. E a sua maldade é grande demais. Então eu vou destruir tudo, toda a criação. Mas você vai fazer uma arca para você entrar nessa arca e ser salvo. Você e a sua família. A sua esposa, os seus filhos e as mulheres de seus filhos. Olha como, irmãos, um homem a quem a Bíblia chama de íntegro e justo. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre Noé é muito interessante. Em 2 frases, a Bíblia dá toda a ficha de Noé. A Bíblia diz assim: Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus. Ele andava com Deus. Olha que coisa extraordinária que a Bíblia fala sobre Noé. Mas quando Deus faz um plano para salvar Noé, Deus não pensa só em Noé e a esposa. Por quê? Porque, vamos pensar, se todo mundo vai destruir, então precisa de um casal para continuar a espécie. Um casal bastava, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Olha o que de Adão e Eva Deus fez. Estão entendendo? Toda a humanidade, irmãos, descende de um casal. Adão e Eva. Então Deus não precisava dos filhos de Noé, muito menos as esposas. Mas Ele se preocupa com a casa. Querido, presta atenção.
Deus foca não apenas em você, mas na sua casa, na sua família. E Ele coloca você como alguém dele, através do qual Ele vai trabalhar para que toda a família creia em Deus. Toda a família creia em Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo está falando sobre divórcio. E aí ele vai tratando vários casos e vai colocando vários exemplos, até que ele chega e ele diz assim, presta atenção, olha o que ele fala. Não me lembro qual versículo, 1 Coríntios 7, acredito que lá pelo versículo 13, 15, 17. Ele diz assim: se a esposa se converte, mas o marido não se converte, e ele consente em continuar vivendo com ela, que assim seja. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa crente. Grande é esse mistério. Como assim, pastor? Ele continua dizendo mais. Ele fala assim: de outra forma, os seus filhos não seriam santos, mas eles são santos. Ou seja, querido, a família, ela começa a ser santificada no convívio de alguém que é crente. Como que é isso, pastor? Presta atenção para você não fazer confusão. Primeiro, todos os seus familiares continuam precisando receber Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles precisam fazer uma decisão pessoal pelo Senhor. Ah, eles são santificados, então quer dizer que eles vão ser salvos? Não, não é isso. Quer dizer que Deus, o Espírito Santo, vai criar um ambiente espiritual, aonde eles vão ser trabalhados e aonde eles vão ter todas as condições, querido, de fazer uma decisão por Cristo no momento certo. Então, meu amado, se você é o único crente da sua casa, diga glória a Deus, Senhor. Obrigado porque o Senhor me escolheu, Senhor. E obrigado porque o Senhor pensava não só em mim, mas na minha casa, na minha família. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Aí a história segue. Ah, não, olha só que legal, que continuando o versículo 12 de Josué 2. Deem-me um sinal seguro de que vocês pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e tudo que lhes pertencem, livrem-nos da morte. Olha o que essa mulher pediu. Raabe não pensou só nela. Talvez você já disse assim: ah, meu marido, já entreguei para Deus. Ih, pastor, meu filho, já entreguei para Deus. Eu quero dizer que você está desistindo dos seus familiares. Não faça isso. Quem diz assim, entreguei para Deus, está dizendo assim, não aguento mais. Chega. Acabou. Como é que aquele vídeo daquela menininha faz? Deu por hoje. Vocês gostam do WhatsApp, né, gente? Chega. Quem diz que entregou um familiar para Deus é porque está desistindo. Querido, não desista dos seus familiares. Olha o que Raabe fala. Raabe fala assim: jurem, me dê um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertencem, livrem-nos da morte. Agora vamos dar um salto aqui. Veja comigo o versículo 17. Porque esses homens vão fazer uma aliança com ela, com Raabe. Esses homens vão fazer uma aliança com ela. O rei de Jericó estava procurando eles. Já tinham ido na casa de Raabe procurar por eles. Raabe despistou esse povo e eles foram embora. Então agora, olha só o que acontece.
ainda na conversa deles, diz assim: os homens então lhe disseram para Raabe: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se... Eles iam fazer um juramento. Agora tinha algumas condições. Eles vão dizer para ela quais eram as condições. Então eles não teriam nenhuma obrigação sobre a vida dela e dos familiares dela, se acontecesse o seguinte. Repete assim comigo: não teriam, bem forte, não teriam nenhuma obrigação com ela, nem com a família dela, se o quê? Versículo 18: se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Para que a aliança fosse cumprida com ela, para que o acordo fosse cumprido, Raabe tinha que tomar uma decisão. Na prática, porque eu quero fazer uma aplicação muito linda desse texto, porque tem duas coisas. Primeiro, o que realmente aconteceu, e segundo, a aplicação, que é uma lição tremenda para a nossa vida. O que realmente aconteceu, o que realmente aqueles espias estavam dizendo para Raabe: você tem que pegar toda a sua família e trazer para dentro da sua casa no dia da invasão. Porque quando nós invadirmos, nós estaremos livres desse juramento, se eles não estiverem dentro da sua casa. Em outras palavras, quem estiver dentro da sua casa terá a vida poupada. Você já começou a entender, sim ou não? Você já começou a entender, Gideone? Já começou a entender, Rosa? Pega todos os seus familiares, amado, e traga para dentro da sua casa. Isso fala, pague um preço de oração por eles. E diga assim: são meus agora, estão na minha casa. E eu vou orar por eles. Seja você a cobertura para os seus familiares, meu amado. Seja você o homem de oração, a mulher de oração pela sua casa. Seja você a cobertura pastoral pelos seus filhos. Seja você a cobertura apostólica sobre o seu marido. Eu não estou falando de você passar sobre a autoridade que Deus deu a ele, mesmo ele sendo ímpio. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você cobri-lo com as suas orações. Está entendendo? Traga eles para dentro. Senhor, são meus, estão na minha casa. E comece a orar por eles. Que seja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 15, 20, 40, 60 anos. Porque não cabe a você saber os tempos e as épocas que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. Não cabe a você saber quando vai acontecer. Eu só quero te dizer uma coisa: se eles estiverem dentro da sua casa, vai acontecer. Vai acontecer. Pastor, ora pelo meu marido. Ora, mas você tem orado? Já entreguei para Deus. Então, se você entregou para Deus, o que eu posso fazer? Porque o primeiro não sou eu, é você. Quantos estão entendendo, irmãos? Agora, vamos dar outro pulinho aqui. Olha o versículo 19. Para quem gosta de falar que já entregou para Deus. O fulano, porque o fulano dá muito trabalho. Olha o versículo 19, ele diz assim: qualquer pessoa que sair da casa
será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Agora, o que acontece? Eles vão embora. Eles já tinham descido pelo muro e vão embora. Os espias voltam para Josué, fala sobre Jericó. Olha, os pontos fracos são esses, tal, tal e tal. Tem uma entrada assim, 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 nós podemos colocar alguns homens ali e cercar o lugar. O tempo passa. Acredito que aqui deve ter passado, talvez uns 10 dias, 15 dias, não sei, não foi mais do que isso. Olha só isso aqui agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí, eu tinha separado, mas desmarquei. Achei aqui, ó, versículo 13 do capítulo 5. Dias depois, eles vão invadir Jericó. Repara aqui, presta atenção. Quem faz aliança com Raabe são os 2 espias. Mas eu quero dizer para você, querido, que toda aliança que você faz, alianças boas estou falando, mesmo que seja através da vida de um pastor, você está fazendo com Deus. Estão entendendo isso? Quando nós chamamos pessoas à frente para orar, numa determinada situação, quem quer receber Jesus na sua vida essa noite? Algumas pessoas vêm. Mas quando você está vindo, você não está fazendo uma aliança com o pastor que está aqui na frente. Você está fazendo uma aliança com Deus. Josué agora, irmãos, Josué, ele só tinha uma ordem do Senhor. Jericó é para ser completamente destruída. Mas agora há uma aliança que foi feita pelos espias com Raabe. E aí, Josué cumpre ou não cumpre? Ele cumpre, irmão, sabe por quê? Porque agora Deus fala para ele: a aliança dela é comigo. Então você vai poupar ela e quem estiver dentro da casa dela. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Eu não quero dizer que nessa noite você tem que fazer uma aliança com Deus pela sua casa. Eu quero dizer para você que essa aliança já existe. Pode ser que você não sabia dela, mas ela já existe. Olha no capítulo 5, versículo 13. Olha só que extraordinário isso aqui. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra e em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué atirou. Eu li isso para mostrar para você, irmãos, que Deus estava ali naquela batalha, e ele cumpriria a aliança que aquela prostituta, irmãos, fez. Olha só no capítulo 6, o versículo 17. Josué diz assim, capítulo 6, versículo 17: a cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Glória a Deus. Deus cumpre a aliança. Deus cumpre a aliança que é feita, irmãos.
Ah, pastor, mas o fulano não é crente, dá muito trabalho, que ele traz ele para dentro da sua casa. Eu não estou falando disso no sentido literal, trazer ele para morar junto com você literalmente. Estou falando no sentido da sua cobertura. Seja você a cobertura na vida dele. Senhor, esse aí, está dentro da minha casa. E o que significa isso? Significa que você vai lutar por ele em oração. Todos os dias. Em oração. Ah, aconteceu isso. Não tem problema, eu estou aqui, firme na oração. Ah, decidiu fazer isso. Não tem problema, eu estou aqui firme na oração. Sabe, meu irmão e minha irmã, sabe qual é o seu trabalho? O seu trabalho é orar, não é falar. Às vezes nós estragamos tudo porque falamos demais. Sim ou não, irmãos? Há casos em que o familiar não veio ainda para Deus, para Cristo. Sabe por quê? Porque aquela pessoa fala demais e não ora quase nada. Quer convencer com as palavras. Acaba gerando brigas. Acaba gerando uma situação ruim dentro de casa. A aliança de Deus é com a sua oração, não é com o seu falar. Amém, igreja? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Vamos cantar aquela música assim, que o perfume encha toda a casa.